Faz oficialmente 2 horas que eu estou de férias. Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Saudade que eu tava de falar isso. O vídeo de hoje é falando sobre o meu segundo semestre de psicologia lá no Mackenzie. Eu vou falar sobre as matérias que foram as minhas favoritas e as que não foram nem um pouco favoritas, porque a gente tem algumas desse semestre, e falar um pouco mais sobre o que eu tô achando da faculdade, se eu tô gostando da Mackenzie ainda ou não. Então vamos logo ao conteúdo e falar sobre o meu segundo semestre de psicologia no Mackenzie. Seguindo a tradição que eu fiz no meu vídeo anterior do primeiro semestre, se você não viu ele tá aqui, vai lá ver depois desse. Eu vou começar falando das matérias que eu menos gostei e depois a gente vai para as que eu mais gostei. Esse semestre eu tive 7 matérias, sendo que uma delas se dividia em prática e teórica. E em sétimo lugar a gente tem Fundamentos da Psicologia Social. Nessa matéria, como o próprio título já diz, a gente tem que entender os conceitos e fundamentos básicos da psicologia social, né? Entender como é a atuação do psicólogo social, o que é a psicologia social, diferenciar a psicologia social das demais áreas de atuações do psicólogo. Essa matéria, por ter uma abordagem mais social, ela é muito parecida com a matéria que eu tive anteriormente, que foi a matéria de sociologia. Quem viu o meu primeiro vídeo viu que eu adorei a matéria de sociologia semestre passado, mas essa matéria eu não curti muito. E os motivos para essa matéria não ter sido a minha preferida foram vários. Primeiro, que eu acho que teve uma incompatibilidade com o modo de ensino do professor. Eu não consegui me identificar muito com a matéria, eu não consegui identificar muito qual era a atuação do psicólogo social, porque a gente estudava conceitos mais da sociologia, como ideologia, Estado, marxismo. Então era para mim mesmo uma matéria de sociologia. Eu tive essa impressão, pode ser que meus colegas de sala tenham tido outra impressão, mas eu senti que faltou um pouco essa identificação de qual é a real atuação do psicólogo social e ter essa matéria mais voltada para o meu curso, que é psicologia. Mas eu não culpo totalmente o professor, o método de ensino ou a matéria, é também uma questão mais individual. Eu normalmente, vocês vão ver durante o vídeo, eu costumo me identificar mais com matérias que envolvem a prática profissional, que realmente fala sobre o dia a dia do psicólogo, e essa matéria não tinha tanto isso. E eu acho super importante debater temas sociais, mas realmente é algo meu ter mais ligação com matérias que envolvem mais biologia, mais atuação prática. E se for sobre atuação clínica, então falar sobre a abordagem da psicologia é o que eu mais gosto. Então eu não me identifiquei muito, mas pode ser diferente para outras pessoas. Sexto lugar, Introdução à Cosmovisão Reformada. Essa matéria é uma das matérias específicas da Mackenzie, né? Então não é voltada para o curso de psicologia, apesar dela ser dada por um psicólogo. E no geral foi uma matéria legal. O que eu mais gostei é que o professor gravava as aulas, então ficava tudo disponível para gente assistir depois. E eram aulas bem pequenas e rápidas que tinham os principais conceitos, então era mais fácil do que assistir, por exemplo, 1h30 de aula ao vivo, né, e às vezes não entender muito bem, então esse foi um ponto super positivo da matéria. Nessa matéria a gente estudou as cosmovisões, as filosofias de vida, então a gente estudou desde o teísmo com a teologia, até o naturalismo, até as ideias de Nietzsche. Então o professor passou pra gente uma visão cronológica, assim, de quais foram as cosmovisões que foram surgindo, como era a cosmovisão influenciada pela teologia, como era a cosmovisão influenciada pelo advento da ciência, para entender um pouco mais sobre essa cronologia de teorias, de filosofias de vidas que foram colocadas em prática ao longo dos anos. Então foi legal. Quinto lugar, Saúde e Sociedade. E nessa matéria, como o título diz, a gente foi estudar sobre a saúde e a sociedade, né? Quais as influências da saúde sobre a sociedade e vice-versa. Essa também foi uma matéria que tinha uma carga de sociologia maior, mas diferente da que eu falei anteriormente, essa matéria era voltada mais para a atuação na área da saúde. Não só do psicólogo, mas da área da saúde em geral, como por exemplo a medicina. E nessa matéria a gente estudou o desenvolvimento do conceito de saúde, a criação dos hospitais, o desenvolvimento do conceito de saúde mental, de doença mental, a questão da culpabilização do doente. Também estudamos o modelo biomédico, né, que fala bastante sobre essa visão e importância que a medicina tem para a sociedade. Então foi uma matéria bem legal. E nessa matéria a gente leu bastante, acho que foi a matéria que a gente mais teve que ler. Lemos principalmente artigos, mas também alguns livros. E um dos mais importantes foi a Microfísica do Poder, do Foucault. A gente leu alguns capítulos que falavam sobre o conceito de loucura, se não me engano, principalmente o capítulo A Casa dos Loucos. E quem já leu esse livro sabe o quanto é difícil e complexo para conseguir ler. Em quarto lugar, análise de dados em psicologia. E aqui é a parte que a pessoa de humanas fica muito preocupada, porque entra a nossa matemática no curso de psicologia, né, nossa estatística, mas a matéria é bem tranquila. E eu comecei adorando essa matéria, principalmente na parte que eu tava entendendo, tava sendo super legal, assim, poder entender estatística realmente, análise de dados.
Aí chegou lá pro último mês e meio, eu não tava entendendo mais o que tava acontecendo, eu tava totalmente perdida. Porque se você perder uma aula, você perdeu o rumo de tudo. Porque, querendo ou não, acaba sendo um pouco mais difícil pra mim, que não sou tão apegada à matemática, conseguir acompanhar. Mas não por culpa da professora, ela era uma fofa e tava super disposta a responder as nossas dúvidas. Assim, a gente podia passar a aula inteira fazendo dúvidas que ela respondia e tentava ajudar a gente. Ela tava sempre disposta a realmente fazer a gente aprender. E apesar de ter um pouco de matemática, ter algumas fórmulas bem mirabolantes, não foi tão difícil, igual, por exemplo, sei lá, estudar matemática pro Enem. Aquilo pra mim foi mais traumatizante. Sinceramente, eu gostei bastante, porque foi uma matéria bem importante pra gente aprender a analisar gráficos, criar tabelas, também entender como funcionam os principais conceitos de estatística. Então, não foi a minha preferida, mas eu gostei demais pelo esforço da professora em ensinar, a didática dela era excelente, e apesar de ter ficado perdida no final, deu tudo certo, já fiz a prova, acho que eu fui bem. E você, estudante ou futuro estudante de psicologia, pode ficar tranquilo que a matemática do curso não é tão, assim, difícil. Se eu conseguir, você também consegue. Chegamos no top 3 agora, tô animada pra falar do primeiro lugar, porque foi... ai, muito boa. Terceiro lugar, prática de observação e entrevista. Nessa matéria a gente teve um professor muito bom, e como o próprio título já diz, a gente estudou a questão da observação e da entrevista voltada para a prática profissional do psicólogo ou para a atuação acadêmica. Nessa matéria a gente estudou conceitos como a diferença entre a escrita literária e a escrita científica, né? A diferença entre a narrativa científica e a narrativa literária, sobre a questão da diferença da subjetividade que a gente tem no dia a dia, mas a objetividade que a ciência tem que ter, né? Essa visão mais objetiva do indivíduo. E essa matéria foi bastante voltada para a atuação acadêmica, né? Pensando em nos preparar para desenvolvimento de pesquisas. Então a gente estudou vários tipos de entrevistas, vários tipos de observação. Então foi uma matéria bem legal para conhecer melhor esses metodologias de entrevista e observação que a gente tem e normalmente tem que colocar em prática quando fazemos uma iniciação científica, um mestrado, enfim. Nessa matéria a gente usou principalmente o livro Aprendendo a Observar, um livro bem interessante, bem simples e fácil de entender, que fala mais sobre essa questão da observação e da entrevista, e eu super recomendo caso você tenha interesse pelo tema. Segundo lugar, neurociência dos processos psicológicos básicos. É óbvio que tem que ter neuro no top 3. Essa matéria deu continuidade à matéria que eu tive no semestre anterior, que se não me engano foi neuroanatomia e neurofisiologia, né, que a gente aprendeu conceitos mais anatômicos e sobre o funcionamento do sistema nervoso. Já nessa matéria a gente foi aprofundar nos temas que a gente viu muito brevemente anteriormente. Então a gente estudou 5 coisas principais, que apesar de parecer simples, é bem complexo de entender, que foi a questão da percepção, da sensação, da linguagem, da emoção e do pensamento. Eu tive aula com um professor muito bom, extremamente inteligente, extremamente capacitado. Inclusive, falando uma coisa aleatória aqui, uma curiosidade, esse meu professor que me deu essa matéria, ele já participou de uma entrevista na Globo, falando sobre aquela questão do vestido, que era prata ou era azul. Não sei se vocês lembram, mas isso rodou muito tempo nas redes sociais. E esse meu professor foi dar uma entrevista pra Globo, explicando os processos na visão da neurociência do que realmente acontecia quando alguém via o vestido branco e quando outra pessoa via o vestido azul. Então eu tive aula basicamente com o famoso. Mas era um professor excelente, a gente aprendeu bastante nessa matéria. Tivemos outro tema também, que era a questão da psicologia científica, que pra mim foram as melhores aulas, foi logo lá no início, porque falava sobre essa questão da necessidade de se ter uma psicologia científica e de utilizar abordagens, utilizar conceitos que sejam comprovados cientificamente. Então essa matéria pra mim foi muito boa. Uma pena que foi à distância, porque se fosse presencial teria sido ainda mais legal. Nessa matéria a gente estudou o livro Psicologia do Myers, que é um livro introdutório, mas é gigantesco e muito completo. Recomendo se você quer aprender mais sobre a psicologia. Agora o top 1, a minha matéria favorita, a minha paixão. Quem me conhece não é novidade nenhuma, que é a análise do comportamento 1. Gente, eu me encontrei nessa matéria. É tudo que eu sempre quis estudar, é tudo que eu sempre quis ver no meu curso. Como o título já diz, a gente vai estudar análise do comportamento, né? Estudar essa ciência que estuda o comportamento humano. Estudou o condicionamento pavloviano com os cães, estudamos a questão do reflexo, estudamos conceitos como reforço, punição, controle aversivo, estímulo aversivo, então foi muito boa. Se você não entendeu nada que eu falei aqui, normal, eu já vou recomendar o principal livro desse semestre, que foi o meu favorito também da faculdade até agora, que é o Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Esse livro é sensacional, eu recomendo para qualquer pessoa que queira conhecer, porque ele é bem básico e tem uma linguagem bem fácil. Essa matéria foi a minha favorita, porque aqui a gente tinha muito sobre a atuação do psicólogo, né, do analista do comportamento,
E outra parte super legal era que o meu professor, que era sensacional, ele era psicólogo do esporte, que trouxe uma visão totalmente diferente para a matéria, né? Ele era atuante como psicólogo do esporte, então ele falava muito sobre a atuação dele como clínico, né? Como terapeuta, mas também como psicólogo do esporte, o que agregou muito, muito na matéria, assim, foi muito, muito boa. Essa matéria ela foi dividida entre a parte prática e a parte teórica. Eu tive a parte teórica com esse professor, que era psicólogo do esporte, e tive a parte prática com outro professor. Eu não curti muito a parte prática, mas é porque não tem muito o que fazer com prática no EAD, né? Outro livro que a gente leu agora para a parte prática foi Ciência e Comportamento do Skinner. E eu fiquei muito feliz em ler alguns capítulos desse livro, porque eu acho muito importante você ler os autores na fonte, né? Realmente ler os livros dos autores que desenvolveram as abordagens. Então foi uma experiência muito boa, foi uma leitura mais complexa em relação ao outro, foi uma leitura mais difícil, porque foi o próprio Skinner que escreveu, mas ainda assim deu para entender e foi sensacional. Tipo, eu costumo falar que depois dessa matéria tudo fez sentido na minha vida. Foi incrível como a análise do comportamento e como a gente via nessa matéria conceitos cotidianos, coisas que a gente via no nosso dia a dia. Então, eu assistia alguma aula falando sobre o conceito e eu me via fazendo aquilo exatamente, eu via alguém fazendo algo parecido. E agora, falando um pouco mais sobre a minha experiência com a Mackenzie, se eu tô gostando da faculdade ainda ou não, e a resposta é sim, eu continuo gostando. Eu assumo que, pra mim, a qualidade do ensino baixou um pouco esse semestre, principalmente porque as matérias estão ficando mais difíceis, né? Esse é o ciclo natural, vai passando o semestre, as matérias vão ficando mais específicas e mais difíceis, mas também porque eu não me identifiquei com muitos professores. Só que eu acho que isso é natural, tipo, eu tive essa experiência nas escolas que eu passei, eu tive essa experiência na faculdade, eu acho que em qualquer lugar na nossa vida vão ter professores que a gente gosta e professores que a gente não gosta. Eu costumo dizer que é uma relação de amor e ódio. Tem professores que eu sou apaixonada com a matéria, assim, pra mim valeu 100% a pena. Não é porque você gosta de um curso que você vai se divertir, dar risada estudando tudo. Mas são as matérias boas que pra mim fazem valer a pena o meu curso inteiro. E não adianta falar, os professores da Mackenzie são muito capacitados em relação ao currículo e quando eles têm uma didática boa, gente, é a melhor coisa do mundo. Mas acontece que tem uns que não tem tanto, acho que isso é uma coisa natural de todas as faculdades. Então eu continuo me identificando com o curso, eu continuo feliz com a minha escolha e mal vejo a hora de voltar e pisar meus pés naquele campus e aproveitar aquele lugar gigantesco. Então sim, continuo gostando muito e muito feliz com a escolha que eu fiz. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, conhecer um pouco mais sobre o meu segundo semestre, nessa trajetória com o ensino à distância. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like ou um dislike caso você não tenha gostado e também se inscrever, porque é muito, muito bom ter você por aqui. Se você tiver alguma recomendação de vídeo, não esquece de deixar nos comentários, que vai me ajudar demais. Eu quero produzir mais pro canal, mas eu preciso de ideias. E até a próxima!